Mais uma vez a paz do Senhor, meus queridos. Meus amados, que bênção, né? Participarmos de louvores como esses, desde o início, com o prelúdio, com a orquestra, os hinos da harpa cristã, né? E depois o Maranata, depois o Madrigal, e agora com a equipe de louvor, né? Quem foi abençoado aqui com esses louvores maravilhosos? Uma grande bênção, né? Participar aqui desta igreja e participar desses louvores abençoados, em que Deus nos concede a oportunidade para nós estarmos aqui na sua presença nessa noite. Eu estava fazendo as apresentações, mas agora eu vi um irmão ali, ó, um presbítero Edno, que estava congregando ali no Bela Vista, vai congregar aqui na sede agora, né, meu amado? Levanta a mão, por favor. Está ali, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. O pastor Léo não está aqui hoje, porque ele está pregando, viu, pastor Clementino? Está pregando lá no Jardim Leila, né? Aqui perto, dá para vir até a pé, depois que terminar lá. Lá termina mais cedo, talvez ele chegue aqui para pregar o final da ceia. É por isso que ele não está aqui. Mas a Madalena está, né? Veio representando, né? Está por aí, está lá no Ministério Infantil, né? Tá. É isso aí, meus queridos. Nós estamos nessa série sobre biografia de personagens bíblicos, né? Humanos, né? Como nós. E todos já pregaram aqui desde o início, já foi falado sobre Moisés, sobre Davi, sobre Jonas. E na ceia, geralmente, a gente foge um pouco do tema, mas eu resolvi ficar dentro do tema. E como eu preguei há uns 2 anos atrás aqui sobre Raabe, eu resolvi retornar a esse personagem e fazendo alguns apontamentos diferentes do que foram feitos há 2 anos atrás. E eu queria ver com os irmãos Josué, capítulo 2, livro de Josué, capítulo 2. Todos acharam, né? A história, ela vai do versículo 1 até o 24, mas nós vamos ler do 12 e depois faremos alguma menção nos versículos anteriores para ganharmos tempo, né? Vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. Se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciardes esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes
acontecerá. Eu vou ler só o versículo 1 desse capítulo 2, só se eu voltar uma página anterior, ou está na mesma página. Diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Queridos, esta é a história de Raabe. Raabe, como o texto bem enfatiza, Raabe, a prostituta. Aqui é contado a história num recorte que nós temos exatamente da caminhada do povo de Israel depois que saíram do cativeiro. Quem esteve aqui quando foi pregado sobre Moisés pôde perceber toda a menção da história, né, da caminhada do povo de Israel pelo deserto, que durou 40 anos, quando eles saíram do cativeiro do Egito. E agora, Moisés já era morto, Josué, o seu sucessor, havia assumido o cargo de liderança do povo de Israel. Eles estavam ali prestes a atravessar o rio Jordão, que era o rio que fazia limite com a terra prometida. E, apesar da terra ser prometida ao povo de Israel, eles precisavam conquistá-la, porque a terra havia sido invadida, né, e havia sido ocupada por vários povos. E a primeira cidade que teria que ser derrotada, teria que ser vencida, seria Jericó. E Josué, então, envia 2 espiões, 2 espias para aquela cidade. E eles chegam naquela cidade e vão parar na casa de Raabe. Jericó é uma cidade muito conhecida pelas suas altas muralhas, que, segundo eu li de alguns estudiosos, tinha altura de 10 metros, mais ou menos, e uma largura também considerável, porque Raabe morava em cima da muralha. A casa dela era em cima da muralha. Então, era de uma largura considerável, né? Então, quem nunca cantou, se não no ministério infantil, ou mesmo depois de adulto, porque depois se tornou, né, hino de adulto, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vamos fazer aqui o vem com Josué? Não, melhor não, né? Com gestinho e tal. Aquela cidade fortificada, fortalecida, em que vocês já conhecem, né, e os espiões foram enviados ali, e depois o fim da cidade foi que os muros caíram ao chão, né? Deus deu uma estratégia ali para Josué, e eles deram 6 voltas, né, 6 dias, uma volta a cada dia em volta dos muros de Jericó. No 7º dia, 7 voltas, e os anciões tocaram as trombetas ali no 7º dia, depois da 7ª volta, e a muralha veio ao chão. E Jericó foi vencida, mas Raabe e a sua família foram poupados. Queridos, essa história é fascinante, sobre vários aspectos. E o que tem a ver conosco hoje, aqui nessa noite, ainda mais num culto de ceia? Eu vou abordar aqui 4 aspectos rapidamente para que nós possamos participar do culto de ceia. O primeiro aspecto que eu quero abordar com os irmãos aqui é sobre família. Quem acha que família é importante? Levanta a mão. Olha. Quem tem uma família abençoada? Levanta a mão. Olha, que beleza. Que bênção, né? Quem ama a sua família? Levanta a mão. Olha, só pergunta fácil, né? Então, queridos, Raabe, a prostituta, e a Bíblia faz menção dela, também no Novo Testamento, sob essa alcunha, em Tiago, capítulo 2, versículo 25, em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, e ela é mencionada também em Mateus, capítulo 1, versículo 5, na genealogia de um personagem muito importante. Mas o que chama a atenção aqui é que Raabe, ela recebe aqueles espiões,
E ela já aborda os espiões ali e fala assim, olha, é o seguinte, eu sei que vocês vieram aqui e que esse povo, essa cidade, vai ser destruída. Deus já deu esse povo na mão de vocês. O Deus de vocês já deu esse povo na mão de vocês. Mas eu quero pedir, eu quero interceder em favor da minha família. Eu gostaria de pedir que vocês poupassem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Olha que coisa interessante. E ela faz um pacto com aqueles espias, com aqueles espiões, porque concomitante à chegada deles, e ali não era nada como hoje, né? Hoje nós temos aí a tecnologia tão avançada que qualquer avião que invade algum território, algum espia, é detectado, é descoberto, né? A gente acompanha as notícias, assiste aos filmes, e nós temos uma tecnologia que detecta tudo. Mas mesmo naquele tempo, que era mais de 1000 anos antes de Cristo, aqueles espiões chegaram e imediatamente o rei ficou sabendo. O rei ficou sabendo que 2 espiões tinham entrado na cidade. O rei ficou sabendo que eles tinham entrado na casa de Raabe. O rei ficou sabendo que eles eram do povo de Israel. O rei ficou sabendo de tudo isso. E o rei mandou os soldados irem até lá. E já intimando. Olha, eu sei que tem 2 espias que entraram na sua casa. E ela falou, de fato, eles entraram, mas já se foram. Eu nem soube, né? Eles já tomaram o caminho de volta. Né? Uma mentirinha branca, né? Tal qual as parteiras ali no Egito, né? Quando Moisés nasceu, né? Quando havia aquela ordem para matar todas as crianças, elas diziam que, né, as mulheres hebreias eram mais espertas e mais rápidas e mais hábeis para terem os seus bebês. Quando elas chegavam, já tinham nascido, né? Então, ela não, eles foram embora. E acontecem coisas milagrosas, meus queridos. Vocês acham que foi só a muralha cair ao chão? Não, não foi só a muralha. Porque Raabe diz, não, eles passaram aqui e foram embora. Ora, eles tinham todas essas informações e resolveram ir embora, ir atrás dos espias, assim, saíram correndo atrás. Não revistaram a casa dela. E um milagre. Então, ela faz um acordo com aqueles homens. Olha, se vocês poupem a minha família. E aqueles espias, eles dizem assim para Raabe, Raabe, é o seguinte, se você não nos denunciar, não nos entregar, então tinha 2 condições. Se você não nos entregar, nós cumpriremos esse pacto e pouparemos a sua família. Mas não só isso, você também vai ter que colocar esta corda. Para que eles descessem da casa dela, ela colocou o fio escarlate, né, que a Bíblia menciona aqui. Mas, na realidade, era uma corda vermelha, né, um fio vermelho. O versículo 18 diz, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família do teu pai. Então, esse fio vermelho, essa corda vermelha, esse fio escarlate, tem que estar na janela da casa de vocês, da sua casa. Olha que coisa interessante, queridos, presta bastante atenção, que o milagre não foi só as muralhas caírem. Aqueles espias não sabiam qual seria a estratégia, porque na cabeça deles, eles iam invadir a cidade de alguma forma. Com o poderio do exército deles, alguma coisa assim. Mas eles não sabiam que a muralha iria cair. Imagina quando eles descobriram que a muralha iria cair, e falaram, meu Deus, e a casa da mulher é lá na muralha. Não foi só um milagre da muralha cair ao chão. E aí eles fizeram esse pacto, sobre essas 2 condições. E eles foram embora, levaram o relatório para Josué. E percebam uma coisa, meus queridos. Raabe não disse assim, olha, quando vocês vierem destruir essa cidade, poupem a minha vida. Ela não fala isso. O versículo 12 é claro, ela diz assim,
Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Ela pede em favor da casa do seu pai. E ela vai nomeando, né? Ela vai descrevendo e detalhando de que conservareis com a vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs. Portanto, ela não morava com os pais nem com os irmãos e irmãs, obviamente, devido à profissão dela. Ela dava importância para a família. Você dá importância para a sua família? Você acha que a sua família é importante? Você já levantou a mão dizendo isso? Pois eu vou dizer uma coisa para você: a sua família corre perigo. A sua família corre risco de ser destruída. Porque há um sistema todo voltado contra a família. Sabe o que família? A família bíblica. A família que Deus determinou, que Deus formou. Quando Ele declarou ali em Gênesis que deixará o homem, o pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. E eles deveriam se multiplicar sobre a terra. Porque não tem nada mais do que o diabo odeie, que o diabo deteste, do que um homem, uma mulher e seus filhos. E ele quer destruir. Esta semana eu ouvi, eu não li, ninguém me disse, eu ouvi a seguinte declaração de uma autoridade. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso dos costumes, o discurso da família, tudo aquilo que aprendemos a combater. O diabo quer destruir a sua família. E como é que nós vamos proteger a nossa família? Quantos são pais aqui? Levanta a mão, pais e mães. Isso. Aí. Como é que nós vamos proteger as nossas famílias? Em primeiro lugar, intercedendo. Raabe intercedeu pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Ela intercedeu por todos aqueles da sua casa. Por favor, poupem a minha família. Como está a sua vida de oração? Você investe tempo em oração todos os dias pela sua família? Porque, meus queridos, o inimigo das nossas almas, aquele que quer destruir as famílias, aquele em que Jesus diz que o diabo veio senão roubar, matar e destruir, ele todos os dias trabalha para a destruição da sua família, e você não pode vacilar um dia. Todos os dias você tem que trazer a sua família debaixo de oração. Olha aqui. E quando você for orar, não faz aquela oração genérica: Senhor, abençoa minha família, amém. Não, intercede. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o meu irmão, a minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha, enfim, vai nomeando, vai intercedendo. Queridos, você não sabe a importância que tem a oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de um filho, a oração de um irmão, a oração de um ente de uma família, porque ela pode sustentar e pode salvar uma família, assim como a família de Raabe foi salva pela intercessão dela. Eu, como exemplo, eu posso mencionar a minha mãe. Muito provavelmente, se não fosse a oração de muitos irmãos e irmãs aqui que oram por mim até hoje, tem irmãs que me sustentam em oração, também nosso pastor, enfim, tantos outros irmãos. Mas, queridos, eu estive durante alguns anos, fora da igreja, uns 2 anos no máximo, 1 ano e meio, mais ou menos, fora da igreja, e quantas madrugadas eu não chegava em casa, eu ouvia ali a oração da minha mãe: Senhor, guarda o Marcos. Traga o Marcos de volta para a sua casa. E Deus ouviu essa oração. Queridos, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua intercessão, Deus ouve o seu clamor. Por isso não desista, continue orando, continue apresentando a sua família, porque o diabo quer destruir a sua família, assim como ele queria me destruir. Mas Deus ouviu a oração de uma mãe aflita, de uma mãe angustiada, e
Ele tem me sustentado até hoje, por causa da oração de uma mãe. Meus amados, nós temos que priorizar a família. Você tem priorizado a sua família? Tem priorizado? Tem investido, não é gastado. Você tem investido tempo na sua família? Olha que coisa interessante, né? Raabe provavelmente morava sozinha, então os espias falam assim para ela: olha, é o seguinte, você tem que trazer seu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, tem que vir tudo para cá. Você imagina, se durou 7 dias, as voltas em que eles deram, o exército deu ali em volta das muralhas, ela tinha que trazer todo mundo. Eles não estavam ali, porque a condição era essa: quem estiver debaixo do teu teto vai ser poupado, quem estiver fora não vai ser poupado, nós não teremos responsabilidade nenhuma. Olha o desafio aí da convivência. Ela priorizou a família, mas tinha o desafio da convivência. Às vezes, ficar dentro de casa com os irmãos e com as irmãs não é fácil, né? Não é verdade? Pelos risinhos aqui abafados, dá para perceber que não é fácil. Mas nós temos que exercitar essa disciplina da paciência, a disciplina do perdão, porque nós só conseguimos conviver uns com os outros com as virtudes cristãs, e principalmente com o perdão, com a paciência e com o perdão, priorizando. Ela priorizou a sua família. Ela falou: é para trazer? Vou trazer todo mundo, e trouxe todo mundo, porque depois você vai ver que a família dela, todo mundo foi poupado. Ela trouxe todo mundo para debaixo do seu teto. Queridos, nesta noite Deus está nos desafiando a exercermos as virtudes da paciência, a virtude do perdão. Tantos irmãos não se falam, tantos esposos e esposas não estão mais se falando, cumprindo apenas o protocolo. Já não tem uma vida de convivência mais, mas nesta noite, o Senhor está nos desafiando: cuida da sua família. O diabo quer destruir a sua família, o diabo quer destruir o seu casamento, o diabo quer destruir os seus filhos, mas não entregue isto de bandeja. Interceda, se coloque na brecha de intercessão em favor da sua família, se coloque como aquele que vai tomar a iniciativa, e vai pedir perdão, e vai se reconciliar. Aleluia. Aliás, nós temos uma bela ilustração hoje na hora da ceia. Sabe por quê, queridos? Porque esse desafio de nós vivemos em união, em comunhão, estamos convivendo uns com os outros, às vezes é desafiador dentro do nosso próprio lar, porque às vezes nós não temos paciência e não toleramos uns aos outros, mas Deus nos convoca nessa noite. Olha aqui para mim, hoje é uma reunião de família, hoje está aqui a família de Cristo. Quem faz parte da família de Cristo aqui nesta noite? Daqui a pouco nós vamos nos assentar à mesa, nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice, participarmos da mesa do Senhor, e nós temos que estar em comunhão e com Ele, e em comunhão uns com os outros. Você ama a sua família, eu sei que você ama, então perdoa, tolere. Claro que você não vai abrir a mão de confrontar quando o erro aparecer, mas tolere, traga para dentro da sua casa, porque muitos têm a postura de, a um erro que aconteça, já colocar para fora de casa, como eu já vi algumas famílias fazerem isso, mas em nome de Jesus não faça isso. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer. Traga a sua família para debaixo da sua proteção. O seu filho precisa de você, a sua filha precisa de você, o seu pai precisa de você, a sua mãe precisa de você, os seus irmãos precisam de você. Nesta noite, Deus está nos desafiando para que nós possamos nos despertar e olharmos com mais carinho para as nossas famílias. Labaxarabacai, Juricanta. Aleluia. Labachuri calamahai. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Filhos, obedeçam aos seus pais.
Pais, não irritem os seus filhos, porque esse é o mandamento do Senhor para a vida cristã, para a família. Você quer coisa mais linda do que isso, do que uma criança correndo, indo para os braços do pai? O diabo detesta isso, o diabo odeia isso, ele quer destruir tudo isso, mas nesta noite, em nome de Jesus, que nós possamos nos voltar ao Senhor, nos ajoelhar e pedir: Senhor, salva a minha família, proteja os meus, Senhor. Se precisar pedir perdão nesta noite, de sair do teu lugar e chegar até alguém, faça isso nesta noite. Aleluia. Aleluia. E essa família foi transformada, depois vocês vão ver. Aleluia. Meus amados, a segunda lição que nós aprendemos é que Deus não faz acepção de pessoas. E a igreja também não. Raabe não era do povo de Israel. Raabe não era do povo de Deus. Mas ela se converteu. Raabe, a prostituta. Como eu disse para você, ela é mencionada em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Olha, para você ver como que Deus não faz acepção de pessoas, ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de tantos outros heróis da Bíblia. Lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 está quem? Raabe. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus acolhe a todos aqueles que estão dispostos a crer no sacrifício de Jesus na cruz. Ele estende a sua mão e traz para o seu aprisco, para perto de si. A prostituta é mencionada no capítulo 1 de Mateus, versículo 5. Lá está escrito o seguinte: e Raabe, Salmão, que foi o marido dela, de Raabe, gerou a Boaz. Boaz, de Ruth, gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E depois, se você continuar a genealogia até o final do capítulo, você vai chegar até Jesus. Uma prostituta na linhagem, na descendência de Jesus, do Rei dos Reis, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, meus queridos. Nós estamos vivendo num momento em que há tanta divulgação, ou tanta polarização, em termos de minorias identitárias, em termos de feminismo, de machismo. Aliás, quantos já ouviram dizer que a Bíblia é um livro machista? Levanta a mão. Está aqui. Essa era uma mulher prostituta, não era do povo de Israel, mas Deus colocou na galeria dos heróis da fé. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de gêneros, homem e mulher. Ele faz a sua vontade na vida de cada um e cumpre com os seus propósitos na vida de cada um, porque Ele tem um plano, e Ele vai executar o seu plano, e Ele não faz acepção de pessoas, Ele usa todos. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a condição social, não importa nada, Ele acolhe a todos. Em Hebreus 11, 31, ela é o exemplo de salvação pela fé, porque ela creu no sacrifício que Jesus faria para salvar a humanidade. Queridos, ela estava mais confiante no Deus de Israel do que os espiões, porque ela chega para os espiões e fala assim: olha, é o seguinte, vocês estão aqui, eu sei que Deus já deu esse povo aqui na mão de vocês, eu já sei disso. E ela fala assim: eu já ouvi e bem sei de que o Deus de vocês abriu o mar vermelho para que vocês passassem, e que Ele deu vitória para vocês, aos reis dos amorreus, quando vocês se defrontaram com Og e Bazã, aqueles dois reis, e vocês tiveram vitória. Eu sei que Deus deu vitória para vocês, ela já havia se convertido. Eu estava até lendo um comentarista dizendo que aqui na casa dela, ela escondeu eles no sótão, na parte de cima, no lugar onde tinha canas de linho.
E o comentarista diz que o fato dela ter canas de linho em casa significa que ela podia ter uma outra profissão, que era de uma costureira, uma fabricante de tecidos. Tanto é que ela coloca esse fio escarlate, esse fio vermelho na janela, essa corda vermelha, que era de alguém que tinha bastante material em casa de confecção. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel, do Deus que tinha livrado Israel, que tinha conduzido pelo deserto e que tinha trazido até aquele ponto ali, debaixo da proteção. Ela conhecia o Deus que trazia salvação, e ela intercedeu em favor da sua família, e eles foram salvos. Ela recebeu a salvação. Ela baseou-se na palavra de Deus. Ela disse, bem sei. Ela tomou uma posição de coragem. Ela foi corajosa, meus queridos. Ela foi corajosa porque se os soldados entrassem lá e descobrissem aqueles espiões, ela seria morta, com certeza. Mas ela teve coragem para enfrentar tudo aquilo. Precisamos de coragem para enfrentar a vida hoje, não precisa? Às vezes para levantar da cama está tão difícil, não está? Não é nem para o sono, mas às vezes você fica pensando em tantos desafios, tantos problemas, mas Deus nesta noite está nos dando coragem para enfrentar todos os desafios, assim como Ele foi com Josué. E nesse próprio livro aqui de Josué, Ele diz para Josué, a partir do versículo 8, no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, ou seja, não tenhas medo, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está conosco, nós não devemos ter medo. Ela já conhecia o Deus de Israel e sabia que o Deus de Israel estava com ela. Por isso que ela, enfim, encarou esse desafio. E ela mudou de vida, né? Porque de prostituta ela passou a ser provavelmente uma costureira, já estava exercendo essa função, mas passou a participar da linha da genealogia de Jesus. Olha que mudança, querido. Deus pode transformar o seu filho, a sua filha. Deus pode transformar a vida daquela pessoa pela qual você está orando há tanto tempo. Ele é poderoso para mudar o coração de qualquer um, se nós continuarmos intercedendo. Vocês creem? Como disse a nossa irmã Jacinta ali atrás, Deus é poderoso. Um outro aspecto aqui desse texto, que nos chama a atenção exatamente sobre essa questão aqui do fio escarlata. O fio escarlate, o fio vermelho. Olha só, o versículo 18 que eu vou mencionar novamente. Olha, eu sei que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio escarlata à janela. Olha que coisa interessante. Quando o Jericó foi rodeado ali, o fio escarlata, a corda vermelha, aquele sinal vermelho estava ali como um sinal de salvação para aquela casa. Aquela família seria salva por causa daquela identificação, aquela fita vermelha, aquela corda vermelha. Isso nos remete para desde o jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram. Deus matou um animal, derramou sangue ali, e ali já começava essa fita escarlate, essa corda escarlate de salvação para a humanidade. Depois Deus recebeu o holocausto de Abel, quando ele ofereceu, ao contrário de Caim, que ofereceu das primícias ali, das suas plantações, Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor, derramando sangue. Ali já tipificava que somente o sangue poderia abrandar ali a situação daqueles que estavam numa condição ali de pecadores. E isso foi acontecendo com os patriarcas depois, com Abraão. Abraão diversas vezes ofereceu sacrifício ao Senhor, e o sacrifício talvez mais importante da vida dele foi aquele que o Senhor pediu, o seu filho. Mas na hora H, quando o seu filho estava ali no holocausto, Deus bradou dos altos céus e disse: Abraão, o cordeiro está provido aqui para você. Depois passou para os juízes, passou pelos reis. Saul ofereceu sacrifício, Davi ofereceu sacrifício, Salomão ofereceu sacrifício. Se você abrir 2 Crônicas, capítulo 7, na inauguração do templo de Salomão, você vai ver que eles mataram 22 mil cabeças de gado e 120 mil ovelhas
para oferecer sacrifício ao Senhor, e essa linha de sangue veio permeando até o Novo Testamento, quando chegou em Jesus, e Jesus pegou tudo isso, e aboliu todos esses sacrifícios que foram feitos lá atrás, e ofereceu o seu sangue, como de um cordeiro puro, um cordeiro mudo que foi levado ao matador, um cordeiro santo, que derramou o seu sangue, para que nós fôssemos salvos, e estivéssemos aqui nesta noite, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E uma coisa que eu gosto de dizer, nesta noite nós estamos aqui na igreja sede em Guarulhos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mas Deus não está vendo nenhuma placa de igreja, não está vendo este prédio, não está vendo o meu pecado, não está vendo o seu pecado. A todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele está vendo aqui nesta noite o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É isso que nos faz dignos de estarmos na presença do Senhor. Por isso, nesta noite, não perca um minuto e adore ao Senhor, renda a Ele todo louvor, toda adoração, não desperdice seu tempo. Se você tiver que abrir a sua boca e dar um glória a Deus, dê um glória a Deus. Se você tiver que levantar a sua mão, levante a sua mão, mas adore ao Senhor nesta noite. Como diz o hino da harpa, Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue que nos salvou. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. A doutrina do sacrifício, então, começou ali no Jardim do Éden e veio permeando todo o Antigo Testamento até entrar no Novo, quando Jesus, então, ofereceu o sacrifício único, e agora não precisamos mais de sangue de animais, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ele tem todo o poder, e terá todo o poder eternamente para livrar aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, porque quando ele diz, se está consumado, o véu do templo se rasgou, e se hoje nós chegamos aqui, e pudemos dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença, é porque Ele nos deu acesso à presença do Pai, Ele nos deu acesso diretamente ao Santo dos Santos, ao santuário, e nós pudemos entrar na presença do Pai e dizer, papai, eu estou aqui nesta noite. Esse Deus é maravilhoso. E caminhando agora para o final, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A casa não vai cair. A casa não caiu. Porque veja bem, a casa de Raabe estava no muro. Então, tinha dois motivos aqui para Josué mandar esses dois espiões ali para Jericó. O primeiro era um motivo humano. Olha aqui para mim. O primeiro era o motivo humano, o motivo militar. Porque materialmente falando, humanamente falando, só tinha uma motivação. Por que ele mandou dois espiões? Para trazer um relatório militar. Olha, é o seguinte, se entrar por esse lado do muro, assim, está mais desprotegido. Ou dizer, olha, parece que tem tantos soldados. Era uma estratégia militar, só tem essa explicação. Mas a motivação não foi humana, meus queridos, sabe? A motivação foi divina. A providência divina estava por trás de tudo aquilo. Porque não precisava de estratégia militar para derrotar Jericó, não precisava. Porque os muros caíram ao chão milagrosamente, não precisou fazer nada, a não ser dar volta, e depois tocar a trombeta, e a muralha veio ao chão. Mas a casa não caiu. Ao outro milagre, a casa ficou lá, porque o fio vermelho estava lá. Se a sua casa tem o sangue de Jesus, ela será poupada. Se a tua casa tem o sangue de Jesus, você crê no sacrifício de Jesus, a sua família será poupada. Continua intercedendo. Não precisava de estratégia militar. Por que Deus mandou aqueles dois espiões então? Não foi nem Josué, foi Deus que mandou. Por causa de Raabe e da família dela. Para que eles fossem salvos.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai atrás de você aonde for preciso. Não adianta você fugir. Não adianta você fugir, porque Deus vai atrás aonde for preciso para que a sua casa seja salva. Ele vai atrás do seu filho, atrás da sua filha, do teu pai, da tua mãe, ou daquele outro ente querido em que você intercede por tanto tempo. A casa não vai cair, porque Deus vai sustentar. Deus sustenta a nossa casa. A casa não vai cair. Eu quero encerrar aqui essa mensagem nesta noite, desafiando a todos nós aqui. Cuida da sua família. Como que você vai cuidar da sua família? Interceda pela sua família. Faça o que for preciso pela sua família. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Não tenha orgulho. Não tenha orgulho no coração. Não, mas você pode dizer assim, não, mas perdão, ele não merece perdão, ela não merece perdão. Querido, perdão é para quem não merece. Porque se merecesse, não era perdão. Você não merecia ser perdoado. Eu não merecia ser perdoado. Eu merecia o inferno. Nós merecíamos o inferno, o castigo eterno. Mas Ele nos perdoou. E você não quer perdoar um ente querido, uma pessoa querida da sua família? Perdoa, irmão. Porque participar dessa ordenança aqui exige perdão, exige comunhão, exige quebrantamento. E nesta noite o Espírito Santo, que é o Espírito de reconciliação, está aqui em nosso meio, para que nós nos rendamos à sua presença e perdoemos uns aos outros. Aleluia. Labacharabacanturianda, labachandarabahaya, labachai. Nada está perdido, porque o Senhor está cuidando da sua casa. Nada está perdido, porque o Senhor está controlando aquilo que você acha que não tem mais jeito. Nada está perdido, a casa não vai cair, porque o Senhor está sustentando a casa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam sentinelas. Se o Senhor não estiver nos sustentando, querido, minha querida, se o Senhor não nos sustentar, nós não conseguimos. Não fique pensando que você é bom. Às vezes a gente fica pensando que nós somos os bons. Não, mas Deus, eu acho que eu tenho uma condição de não, nós não temos condição nenhuma, se não for o Senhor. Como diz o Salmo 124, se não for ao Senhor, ora diga a Israel, se não for ao Senhor, que nos livrou, os inimigos teriam se levantado contra nós e nos teriam engolido vivos. Bendito seja o Senhor. Que nesta noite nós possamos participar aqui do corpo e do pão, crendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele derruba as muralhas, mas a casa não vai cair. Ele vai aonde for preciso, mas Ele vai fazer a obra no meio da sua família, no meio da sua casa. Que Deus abençoe.